No dia 3 de outubro, o 13 Atlas passará pertinho de nós. Claro, pertinho é uma maneira de falar. Uma distância de apenas 270 milhões de quilômetros da Terra. Já no dia 30 de outubro, ele atingirá o seu ponto mais próximo do Sol, a uma distância de cerca de 210 milhões de quilômetros do astro. Ou seja, outubro é um mês crucial para esse objeto interestelar que vem conquistando a atenção de cientistas e curiosos no mundo todo, menos da NASA. Apesar da comoção social, o fato dos telescópios do mundo inteiro estarem apontados para ele e de todos os dias a comunidade científica divulgar novos artigos e boletins sobre o 13 Atlas, é como se a própria NASA estivesse em silêncio sobre o ocorrido. Nesse vídeo, vamos tentar entender se a NASA realmente está tentando ocultar informações ou se ela simplesmente não possui mais nada a dizer mesmo sobre o assunto. Em qual desses você acredita? Aposta em qual? O 13 Atlas foi descoberto em julho de 2025, através do projeto Atlas, projeto astronômico de que recebeu o nome. O telescópio Atlas é localizado no Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, e apesar dos telescópios pertencerem à Universidade do Havaí, o projeto em si foi financiado pela NASA. Ou seja, já na descoberta do 13 Atlas, a NASA estava presente. Desde o primeiro momento, a descoberta foi recebida com entusiasmo por toda a comunidade científica global. Afinal, esse era apenas o terceiro objeto interestelar vindo ao nosso sistema solar. Mais do que isso, o 13 Atlas é maior, mais rápido e muito mais interessante do que os anteriores. Só que, do mesmo modo que os astrônomos ficaram empolgados com a possibilidade de estudarem pela primeira vez um objeto vindo de outro sistema solar, também não demorou muito para virem aqueles dizendo que o que a maioria pensava, mas não tinham coragem de colocar em palavras: a chance de ser uma nave alienígena. Ainda no mês de julho, poucas semanas após o descobrimento do 13 Atlas, já havia pessoas relacionando-o a hipóteses alienígenas. E não se tratava apenas de teorias da conspiração, pois desde o início o cientista Avi Loeb, da Universidade de Harvard, publicou um artigo científico dizendo acreditar que o 13 Atlas era um objeto artificial e tecnológico. A primeira versão desse estudo de Avi Loeb foi publicada em 22 de julho, sendo que nesse artigo ele levanta diversas hipóteses que deveriam chamar a atenção dos cientistas, pois caso alguma delas se mostrasse real, significava que estamos com um objeto artificial vindo em nossa direção. Deveria preocupar. Dentre o que apontava o cientista, ele estava particularmente preocupado com o fato de que o periélio do 13 Atlas, ou seja, o momento em que ele chegará mais próximo ao nosso Sol, será justamente quando o perderemos de vista. Conforme Avi Loeb diz, o 13 Atlas atinge o periélio no lado oposto do Sol em relação à Terra. Isso pode ser intencional para justamente evitar observações detalhadas de telescópios terrestres quando o objeto está mais brilhante ou quando dispositivos são enviados à Terra desse ponto de observação oculto. É uma suspeita interessante. Contudo, é importante dizermos que pelo menos uma das preocupações de Loeb já foi sanada. Uma hipótese que ele colocou nos seguintes termos: se dados futuros indicarem a ausência de uma cauda cometária, seremos confrontados com a tentadora possibilidade de que ela não tenha herdado uma velocidade aleatória no espaço interestelar, mas sim que tenha sido enviada em direção ao sistema solar interno de propósito. O telescópio Gemini Sul, no Chile, comprovou que o 13 Atlas possui uma cauda cometária, ou seja, uma cauda de cometa, o que felizmente amenizou esse medo do pesquisador. A cientista Karen Meech, do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, comentou que a descoberta de uma cauda cometária foi vista com entusiasmo pela comunidade científica. Apesar de, antes mesmo dessa descoberta, o 13 Atlas já vir sendo considerado
como um simples cometa interestelar, é interessante vermos algumas confirmações sobre isso. Voltando ao cientista Avi Loeb, apesar dele ter apontado várias preocupações sobre a possibilidade do 13 Atlas ser um objeto artificial, na verdade, desde o início ele sempre buscou dizer que não estava fazendo afirmações, apenas levantando hipóteses. Em seu blog pessoal, em que ele escreve regularmente sobre a chegada do objeto, ele próprio afirma que a hipótese mais simples é a de que o 13 Atlas realmente seja um cometa, mas que ele gosta de levantar outras suposições para ver até onde a nossa imaginação pode nos levar. Em estudos mais recentes, no dia 30 de setembro, ele concluiu que, conforme seus dados e análises, o 13 Atlas é não apenas maior do que a ilha de Manhattan, mas também apresenta um peso de 33 bilhões de toneladas. Trata-se de uma diferença enorme de tamanho quando comparamos com os dois primeiros objetos interestelares que vieram até nós, o Oumuamua e o Borisov. Conforme ele afirma, se o objeto fizer uma manobra em 29 de outubro, o mercado de ações entrará em colapso. Caso isso realmente aconteça, nós não possuímos nenhuma medida de segurança contra uma ameaça interestelar. Mas e quanto à NASA? Como eles se posicionam em meio a tantas possibilidades e opiniões? Quais são as medidas de segurança que eles vêm tomando? Eles estão realmente escondendo informações do público e se mantendo em silêncio de propósito, como fazem muitas vezes? De maneira direta, não. A NASA não está realmente em silêncio sobre a vinda do 13 Atlas, apesar do que possa parecer. O que a NASA faz desde o início é tratar o 13 Atlas como objeto interestelar natural, mantendo um discurso cauteloso e baseado em dados. Há diversas informações públicas sobre a órbita, tamanho, composição e comportamento do cometa que você pode inclusive acessar através do próprio site da instituição. Tudo é disponibilizado ao público. O que a NASA não faz é entrar em especulações sobre alienígenas ou perigos não comprovados. Eles têm uma postura bastante conservadora, pois não há um consenso ou evidências científicas sobre esse tipo de alegação. Inclusive, Tom Statler, cientista-chefe da NASA, chegou a se pronunciar numa reportagem ao jornal The Guardian, dizendo que ele tem algumas propriedades interessantes, o 13 Atlas, que são um pouco diferentes dos cometas do nosso sistema solar, mas se comporta como um cometa. E, portanto, as evidências apontam de forma esmagadora para a NASA para a ideia de que esse objeto é um corpo natural. É um cometa. Há diversos telescópios da NASA apontados para o 13 Atlas, agora mesmo nesse instante. E vale lembrar que foi um projeto financiado por eles que o descobriu. O que parece um silêncio ou um ocultamento, na verdade é um padrão bem comum na comunicação científica. A NASA compartilha o que é medido e confirmado, evitando entrar em alarmismos ou conclusões sem base. Pegue, por exemplo, a pesquisa que Avi Loeb divulgou, falando que, caso o 13 Atlas não tivesse uma cauda cometária, isso significaria que ele era um objeto artificial. Pouco depois, a cauda cometária foi descoberta e essa hipótese caiu por terra. Muitas das notícias que vemos hoje sobre o 13 Atlas acabam não vindo da NASA, nem mesmo sendo divulgadas por ela, justamente porque eles priorizam pesquisas próprias, ou pelo menos pesquisas não condicionadas a um e se. Além disso, nós somos bombardeados todos os dias com centenas de notícias sobre esse possível cometa vindos de todos os lugares e de todo e qualquer tipo de meio de informação que realmente nos dá uma falsa impressão de que todo mundo está falando sobre ele, menos a NASA. Por fim, apesar disso, a dúvida permanece. Será mesmo que não há um acobertamento proposital da NASA de não divulgar certas notícias sobre o 13 Atlas? Hoje em dia é bastante comum vermos fontes diversas distorcendo alguma fala ou informação. E até mesmo o próprio Avi Loeb, apontado por todos como defensor da hipótese de uma nave alienígena,
Já disse diversas vezes que enxerga isso apenas como uma possibilidade remota e nada mais. A questão é: em quem devemos acreditar? Eu não sei quanto a você, mas a vida toda nós convivemos com a ideia de vida extraterrestre nos filmes e séries de ficção. Então, é estranho imaginar alienígenas como sendo algo real. Algo que, de repente, pode chegar ao nosso planeta. Já pensou nisso? Bem, no momento, tudo o que sabemos é que outubro será um mês importantíssimo para o 13 Atlas e que, dependendo do que pode acontecer, pode mudar para sempre tudo aquilo que nós sabemos.